Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui nesse evento, contribuindo para essa troca de conhecimento, para a gente fazer acontecer essa discussão sobre esse tema que é tão importante, né, como a gente acabou de ver nessa plenária aí de abertura. Mas vocês devem estar se perguntando aí, Priscila, será que todo mundo tem um propósito? Como que a gente encontra esse propósito? Eu estou aqui para contar a minha história, porque desde os 18 anos eu trabalho com propósito. Eu faço o que eu gosto e amo, na verdade, o que eu faço. Eu trabalho na área de desenvolvimento de pessoas há 13 anos e trabalho com coach de carreira, justamente para ajudar as pessoas a serem felizes a semana inteira, e não só na sexta-feira. Então, vamos ver um pouquinho sobre esse tema que é tão importante? Você trabalha com o quê? Vocês trabalham com amor? Eu trabalho com amor, eu trabalho com paixão. Eu faço o que eu gosto. Só que tem muita gente, infelizmente, que trabalha com vontade de ir para casa, não é verdade? E durante toda a minha vida, eu percebi muita estranheza nas pessoas, que todas as vezes que eu falava que eu gosto muito do que eu faço, e eu sempre tive brilho nos olhos ao falar do que eu faço, eu percebi que as pessoas achavam aquilo estranho, a reação delas. E durante muito tempo isso me inquietou, e eu procurei saber por quê, né? Será que não é tão comum assim? Será que o que eu estou falando é algo que não é tão presente na nossa sociedade? Eu comecei a perceber isso, que tem muitos profissionais que, infelizmente, não são felizes, não estão satisfeitos, não trabalham com motivação, trabalham, sim, com vontade de voltar para casa. Eu espero que esse não seja o caso de vocês, mas, se for, eu estou aqui para ajudar. E aqui eu trouxe alguns dados importantes para a gente pensar o que esses dados geram para a nossa sociedade, né? Dentro dessa pesquisa da Deloitte, nós temos 80% de pessoas insatisfeitas com o que fazem. E a maioria não gosta do que faz. 72% insatisfeitos com o trabalho atual, uma pesquisa da ISMA Brasil. E 48% de trabalhadores infelizes com o que fazem. Ou seja, são dados bem significativos e que expressam a nossa realidade ainda atual. Ou seja, desde os meus 18 anos, eu via essa inquietação das pessoas em não estarem motivados com o que fazem, não estarem satisfeitos com o seu trabalho, mas isso ainda é uma realidade retratada atualmente. E a gente precisa pensar sobre isso. O que está acontecendo? O que está gerando para a nossa sociedade? São profissionais insatisfeitos, frustrados e que provavelmente se arrastam desde a adolescência. Naquele período que a gente faz a escolha de carreira, que a gente não sabe o que quer, que a gente fica indeciso, que a gente sofre a influência da família, que a gente sofre a pressão da sociedade e que muitas vezes a gente acaba escolhendo uma carreira porque é mais fácil de passar no vestibular ou porque é uma carreira que paga melhor. E a gente acaba sendo iludido por isso. E esquece de olhar para dentro e perceber, de fato, o que a gente gosta. Por que eu estou escolhendo essa profissão? Por que eu estou seguindo essa carreira? Então, esses dados, eles expressam muita coisa para a gente pensar em relação a que profissionais são esses que estão aí na nossa sociedade. A gente está convivendo com eles. Pode ser que a gente esteja aumentando essa estatística. Eu não estou. Mas, se for o seu caso, essa palestra vai contribuir. Aqui estão algumas causas. E eu quero que vocês identifiquem que causas são essas. Por quê? Por que essas pessoas sentem isso, né? O que acontece para essas pessoas sentirem? Falta de motivação, queda da produtividade, desmotivação, falta de foco. Alguma coisa está acontecendo. Isso são expressões de pessoas que estão insatisfeitas no seu trabalho. E a gente precisa identificar que causa é essa. Por que isso está acontecendo? Será que foi uma escolha errada lá atrás? Ou será que tem algum valor que não está sendo preenchido? Algum talento, de repente, que não está sendo utilizado. Quando a gente não utiliza o nosso talento a serviço do nosso propósito, é isso que acontece. São essas causas. A gente trabalha desmotivado, trabalha arrastado. E não precisa ser assim. Quem disse para a gente que a gente precisa trabalhar só para pagar a conta? Não é verdade? Quem disse para a gente que não dá para ser feliz trabalhando? Quem foi que incutiu isso na sociedade? E aqui teve um debate no LinkedIn que o autor trouxe a seguinte reflexão. O que é necessário para a gente ser feliz na carreira? O que a gente precisa? E ainda bem que tem muita gente pensando diferente. Num evento tão grandioso como esse, a gente já trazendo esse tema a propósito para a gente discutir, é importante pensar que as pessoas já estão enxergando dessa forma. E olha que coisa boa. Saber que as pessoas já enxergam que é importante ter paixão, que é importante a gente fazer o que gosta, é importante estar motivado. E o que é o propósito? É o que faz a gente levantar da cama todo dia. É o que faz a gente acordar todo dia de manhã. É o que faz a gente estar motivado e dar o nosso melhor. E propósito, de forma bem prática, para vocês entenderem, são os nossos porquês.
Por que a gente faz determinadas escolhas? Por que a gente faz determinadas decisões? Por que a gente tem determinados comportamentos? E não só os porquês, mas para quem? Para quem que a gente faz? Que público é esse que a gente serve? O para quem pode ser para mim mesma, pode ser para um grupo específico, pode ser para um grupo muito maior, inespecífico. Então é importante a gente pensar nisso. Por que eu faço? E para quem que eu faço? Para quem que eu estou servindo? Meu propósito está servindo a quem? Então vamos pensar nesse ciclo, porque ele é retroalimentativo, né? A gente está todo mundo conectado. Então, à medida em que eu cumpro o meu propósito, eu impacto o outro de uma forma positiva. Eu mostro para ele que estar conectado com o meu propósito é ser de fato quem eu sou, é viver a minha essência. E olha como que isso é importante. A gente evita profissionais frustrados, evita vários transtornos emocionais, porque hoje em dia a nossa sociedade está assim, a maioria de pessoas estão doentes emocionalmente, né? E que transtornos são esses? Ansiedade, depressão, a gente vê isso demais na nossa sociedade, né? Então, para a gente poder evitar, a gente precisa pensar que caminho é esse que eu estou seguindo. Será que é um caminho que me leva a ser um profissional feliz ou um caminho que não me leva a ser um profissional feliz? E esse é um exemplo que eu gosto muito de trazer, que é um exemplo real, né? E a gente conhece. É muito simples e muito fácil de entender. Todo mundo que vai à Disney normalmente volta. E tem um porquê. E o porquê é isso. É o propósito bem claro, é um propósito bem definido. A Disney tem, de fato, esse trabalho com os seus funcionários. E esse propósito ele é incorporado em todos os funcionários. E a gente pode perceber em cada detalhe. Então, o porquê da Disney ele é muito bem definido, e o para quem também. E quando os funcionários de uma empresa têm essa noção, sabem o quanto está bem definido esse propósito, faz toda a diferença. Porque é no detalhe das ações. São todos os funcionários trabalhando em prol da concretização daquele propósito comum da empresa. E é isso que acontece na Disney. E eu fui lá para comprovar. Eu vivi essa experiência. Eu fui lá porque eu tinha um sonho de criança para conhecer. Só que depois, né, que a gente amadurece, principalmente trabalhando como coach de carreira com propósito, eu comecei a perceber que, peraí, tem algo mais além de transformação em realidade. Eu preciso ver por que isso funciona tão bem. Por que a Disney é um exemplo no sentido de atendimento, de ter clientes que voltam o tempo inteiro? Por que isso? E aí eu fui ver o que acontece por trás dos bastidores. Fui conversar com brasileiros que trabalham lá e fui entender como é que se dá isso. Como é que acontece essa definição de propósito, essa clareza, esse trabalho belíssimo que a gente vê em todos os detalhes. Do início ao fim, desde a hora que você entra no parque até a hora que você sai, você sendo bem atendido, os profissionais te recebendo com um sorriso, fazendo o seu melhor. E você percebe isso. E, consequentemente, o cliente volta. É simples assim. Né? Então, eles, além de terem um propósito muito bem definido, eles têm esse objetivo muito claro entre os funcionários. E esse é o X da questão. Se as empresas souberem que propósito é esse, por que eu faço, as empresas passam para os seus funcionários, e os seus funcionários passam a ter um porquê também. Passam a ter o seu propósito. Por que eu tenho que fazer o meu melhor? Por que eu estou fazendo o que eu faço? Por que eu estou escolhendo esse caminho e não aquele? Né? E isso faz toda a diferença no trabalho, o resultado, a entrega. E quando você tem clientes satisfeitos, consequentemente, vem o lucro, né? Vem o recurso financeiro. Isso não deve ser o foco central. E aí está uma grande quebra de paradigma, né? Porque as empresas pensam no lucro, pensam no recurso financeiro, mas não é essa que é a prioridade. Isso é uma consequência. Quando a gente faz um trabalho com propósito, um trabalho bem feito, com profissionais motivados, que entregam a sua melhor versão, sai o melhor resultado. E, em consequência, os clientes mais satisfeitos que retornam. E isso é o cumprimento do ciclo do propósito. E aí o lucro é consequência, não é o foco central. E aqui, para a gente trazer um pouquinho para a parte prática, que eu quero que essa palestra vá além da teoria. É importante a gente levar isso para a vida, né? Saber como que a gente vai construir isso. Buscar o flow. O que é o flow? Estado de atenção concentrada. Nada mais é do que você se concentrar, se dedicar horas fazendo alguma coisa que você gosta. Olha que coisa boa, simples assim, né? Então, quando a gente busca o flow, isso é um bom sinal. É um sinal de que a gente está fazendo algo que a gente gosta. E aí a gente tem foco em consequência disso. Então, isso é a primeira dica. A outra dica, use de forma plena os seus talentos. E aí, como que eu faço isso? Priscila, como que eu uso de forma plena os meus talentos? Eu nem sei quais são os meus talentos. Primeiro passo, investir em autoconhecimento.
Esse é o primeiro passo. Quando você se conhece, quando você passa a olhar para dentro, você consegue usar os seus talentos da melhor forma e consegue ser a sua melhor versão. Seja quem você é na sua melhor versão. Se você não se conhece, como é que você vai ser a sua essência? Como é que você vai estar conectado com você mesmo? Como que você vai saber qual é o melhor caminho que vai te fazer feliz e te gerar satisfação? Você precisa se conhecer para isso. Honre o que você tem de melhor e seja eficiente. À medida que a gente passa a se conhecer, que a gente tem o nosso propósito definido, é muito natural esse processo. A gente acaba aceitando, fazendo as melhores escolhas e aceitando aquele caminho, porque a gente para de brigar com a gente mesmo. Tem muita gente trocada, né? Muita gente tentando se encaixar onde não é para se encaixar. Sabe aquele brinquedo de criança que a gente tem várias formas? Né? A gente tem o círculo, tem o quadrado, tem estrela e várias outras formas. E a criança fica ali, tentando encaixar aquela pecinha, até que ela percebe que não dá, que não é ali que ela vai encaixar. Só que a criança não sabe que não sabe. Então ela continua insistindo, mas ela fica frustrada, desmotiva, porque vê que não está conseguindo encaixar, fica irritada e larga a pecinha e deixa para lá. E assim é o adulto, né? Ele não sabe que ele não sabe o propósito dele. Então o que ele faz? Ele fica tentando. Aí ele vai para uma carreira, de repente é que paga mais. Aí ele vai para uma empresa que está com uma vaga aberta. Aí ele vai para uma outra empresa que de repente oferece mais benefícios e fica tentando, tentando. Só ali ele já perdeu muito tempo, muita energia. Mas e aí? Ele não sabe que ele não sabe o propósito, então ele não sabe para onde ele quer ir. Ele não sabe qual é a melhor escolha. Ele não sabe como usar os melhores talentos. E aí o que acontece? Fica frustrado, fica desmotivado, fica insatisfeito. E, em consequência, vem os transtornos emocionais todos que a gente estava falando agora, não é verdade? Agora, vamos aproveitar um pouquinho essas perguntas que estão na mão de vocês. Essa pergunta que a gente distribuiu é justamente para causar reflexão. Olha para essa pergunta, pensa nela. O que ela significa para você? Qual é essa resposta? Aproveita esse tempinho, pensa um pouquinho, que isso é investimento em autoconhecimento. O objetivo é você refletir, porque o primeiro passo para o autoconhecimento, para a descoberta de propósito é o autoconhecimento. E o caminho é esse. É parando para refletir, é se respondendo, é olhando para dentro. A gente está muito acostumado a buscar as respostas do lado de fora, né? Isso é fácil. Só que olhar para dentro é um grande desafio. E encontrar o propósito não é um caminho difícil. É um caminho relativamente fácil, só não é comum. A gente não sabe que tem um propósito. A gente vem discutindo sobre isso agora. Agora essas questões estão sendo levantadas. Então, esse é o caminho, o autoconhecimento. Para e reflete um pouquinho sobre essas perguntas e use essas dicas aí que a gente trouxe para poder ajudar nessa descoberta. E essa frase que eu gosto muito do Walt Disney: não deixe que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos. E é isso, quando a gente descobre o nosso propósito, tudo faz muito mais sentido. A gente passa a aceitar melhor a nossa versão, se conectar com a gente mesmo, viver a nossa essência, para de brigar com a gente e usar tudo da melhor forma para ter o melhor resultado. Isso é um processo muito natural depois que a gente descobre. Eu espero ter contribuído aí um pouquinho com a jornada evolutiva de vocês. Foi um prazer estar contribuindo um pouquinho mais para esse evento acontecer e discutir esse assunto que eu sou tão fascinada, que eu gosto tanto e que eu vejo total sentido para a nossa evolução. Obrigada, gratidão.